gritou o torcedor do Corinthians no Pacaembu. Torcedor do São Paulo, não desanime, hein? Não desanime, o Rodrigo Bueno vai falar aqui, porque foi um bom clássico, os dois times jogando muito bem. E olha, um convite, um chamado, Rodrigo Bueno, aqui no Fox Sports, quarta-feira, a estreia do São Paulo na Copa do Brasil, a partir de 9 da noite, São Paulo e Madureira, olha aí, Madureira e São Paulo, ao vivo e exclusivo no Fox Sports. O que você tira desse clássico aí, Rodrigo Bueno? Eu pude acompanhar os comentários aqui na casa, aqui no Fox Sports, até ontem na Última Palavra. Muitos elogios para as duas equipes, né? Buscando sempre gol, fizeram um jogo aberto no Pacaembu, apesar da derrota. São Paulo me parece que tem muito a crescer ainda, hein? Até porque terminou muito mal o ano passado, né? Piorar não dá, pode né? Crescer. Mas tem coisas a serem resolvidas no time do Dorival. Por exemplo, eu acho que ele passou da hora de colocar o Reinaldo como titular. O Reinaldo entrou no final, lateral esquerdo, foi destaque na Chapecoense, a gente mostrou, foi bem na Ponte Preta. E o Edmar, assim, ele não é um grande lateral. Então, por mais que possa até ser melhor na marcação que o Reinaldo é um jogador que pode agregar o São Paulo ofensivamente, até com o lateral monstro, ele dá muitas assistências. Então começa por aí, o São Paulo contratou o Nenê, que eu acho que vai entrar no lugar nesse time, possivelmente no lugar do Shailon, que é um garoto que oscila, hora vai bem, acerta a trave, hora vai mal, fica meio sumido. O Nenê possivelmente vai entrar nesse time. O Trellis, outro reforço do São Paulo para o comando de ataque, pode mudar o posicionamento do Diego Souza. Trellis jogando ali, mais fisicamente trombando com os zagueiros, o Diego Souza pode voltar e ter uma armação. Aí acho que o São Paulo começa a melhorar. Mas ainda o São Paulo está atrás do Corinthians. A gente vê que foi um clássico razoavelmente equilibrado, mas o São Paulo continua com uma dificuldade de vencer clássicos, não só o Corinthians. Mas eu tenho a impressão, Rodrigo, que o torcedor do São Paulo não aguenta mais perder pro Corinthians. Não é só, o Corinthians é o principal rival. Nossa, quando foi a última vez que você me refresca a memória, que eu não sou tão bom de memória. De 4-0 do Corinthians no Brasil de 2016. Então tem 1 ano e 3 meses. A última vitória do São Paulo sobre o Corinthians foi 4-0. David Neres acabou com o jogo. Mas o problema do São Paulo não é exatamente o Corinthians, embora seja o maior rival, o torcedor do São Paulo que mais gosta é ganhar do Corinthians. É em clássico em geral. O São Paulo, nesta década, o desempenho dele em clássicos é ridículo. Tem essa pergunta que se faz em São Paulo desde o ano passado, quem que é a quarta força? Se você pega os confrontos diretos entre os clássicos, o São Paulo é disparado a quarta força já há alguns anos. O São Paulo tem uma dificuldade muito grande. O São Paulo nunca venceu na Arena em Itaquera, nunca venceu no Allianz Parque, e contra o Santos nessa década o São Paulo tem perdido mais do que tem vencido. Era Neymar, ali começou o São Paulo ser muitas vezes eliminado pelo Santos. Então o São Paulo precisa, para melhorar, começar a vencer clássico. O São Paulo precisa entrar mais firme, não pode tomar um gol com 1 minuto. Começa por aí. Sobre o Corinthians, o Casinha, a meu ver, é questão de tempo também, como eu falei que o São Paulo vai ter modificações, o Casinha não vai ser titular. Ainda teve mais uma oportunidade, fez um gol anulado ali, bem anulado, aliás. A tendência é que seja o Júnior Dutra, algum outro jogador que apareça no mercado, ainda tem tempo de janela para o Corinthians reforçar o que não está dando certo. É ainda um time muito acertadinho, o sistema defensivo está correspondendo, está sendo mais exigido do que em outras temporadas. É um sinal para o Carille tentar corrigir. O São Paulo poderia ter feito pelo menos 2 gols, aí, 3 gols. Então a defesa ainda precisa de ajustes. Mas o grande problema do Corinthians está no comando de ataque. O Casinha, a torcida do Corinthians não suporta. Até esse jogo só tinha corintiano, né? O mando era do Corinthians e em São Paulo tem torcida única. A torcida, na hora que o Casinha saiu ali, é um alívio, né? O pessoal levanta a mão para o céu e agradece a Deus, né? Então, tem coisas funcionando. O posicionamento mais centralizado do Jadson com o Rodriguinho tem dado certo. Os dois têm se destacado, são jogadores fundamentais nesse ano, especialmente para o Corinthians, os caras que vão fazer a criação das jogadas. E você tem o Balbuena em grande fase. O Balbuena se entendia muito bem com o Pablo, a dupla de zaga era quase que perfeita, né? Os dois raramente perdiam, raramente tomavam gols. Agora vai ter que, talvez o Henrique vai entrar. Henrique e Sheik vão participar de um jogo treino contra o Nacional da capital. O jogo vai ser amanhã e aí o Sheik e o Henrique vão ser testados, né? Como é que estão fisicamente, um tempão sem jogar. Então já, quem sabe, para a próxima rodada do Paulista já estejam à disposição os dois jogadores, especialmente o Sheik, que já está se preparando há um pouquinho mais de tempo. O Sheik, você pode ser a solução. Aí. É verdade. E a gente reparou, né, que na entrevista coletiva
após o jogo, o Fábio Carille falando, né, sobre aquela principal dúvida que ele tinha antes desse clássico contra o São Paulo. O Fábio Carille justificou a entrada do Casim nesse momento, nesse último clássico contra o São Paulo, muito mais pela parte física, né? Mas que na parte técnica ele está dando preferência ao Júnior Dutra, embora não seja exatamente a função do Júnior para jogar na temporada. Vamos aguardar aí o Emerson Sheik. Agora, me chamou a atenção, João Venturi, que o Dorival Júnior, também na entrevista coletiva, ele destacou muito isso, que o time vai crescer, que o desempenho, ele elogiou, enfim, em determinados momentos da partida, disse que o São Paulo poderia ter saído do Pacaembu com outro resultado, mas durante o jogo, uma cena muito curiosa, né? Não era tão tranquila assim como na entrevista coletiva. Chegou a perder a paciência do Dorival Júnior. Vamos ver essa imagem então, do Dorival, olha aí, irritado, gesticulando. Vamos colocar de novo essa imagem. Olha aí, ó. 40 minutos do segundo tempo, 40 do segundo tempo, essa imagem. A imagem aí, do Dorival Júnior. Indignado à beira do gramado, reclamando bastante com o time. Tem uma postura, Rodrigo, que a gente não está tão acostumado a ver do Dorival, né? Ah, mas ele precisa fazer isso, porque ele está sendo já pressionado. É começo de temporada, mas... Ele está indignado ali, Rodrigo. Então, mas, por exemplo... E engraçado, ele na coletiva, perguntaram para ele dos reforços que o São Paulo contratou no fim de semana, né? O Nenê e o Trellis. Ele falou, são bons jogadores, tal, mas não são bem os que eu queria. Ele tinha sugerido, acho que, outros nomes, o São Paulo não conseguiu no mercado. O Scarpa era um, né? O São Paulo não conseguiu contratar o Scarpa. Então, o Dorival... A torcida do São Paulo tem uma certa desconfiança com o trabalho dele. O trabalho dele até agora, para mim, não é bom no São Paulo. Para ficar por aí. Não é um trabalho satisfatório. Inclusive, por exemplo, a dificuldade que ele tem de ganhar clássicos, né? Jogos decisivos. O São Paulo, talvez com um pouquinho de um trabalho melhor dele, o São Paulo estaria na Libertadores, não conseguiu a classificação. Só tirar o São Paulo do rebaixamento é muito pouco, né? O torcedor São Paulino não espera, no ano de 2018, de novo, só comemorar que time grande não cai. Né? O torcedor espera alguma coisa, pelo menos encarar os rivais de igual para igual. Do contrário, o São Paulo vai ficar como rotulado a quarta força de São Paulo. E o Dorival também tem que melhorar, acho que o tipo de jogo. O São Paulo perde do São Bento, ele diz que o time joga bem. Aí o São Paulo empata com o Novo Horizontino, o time jogou bem. O São Paulo perde do Corinthians, o time jogou bem. Pô, calma aí, né? Que time é esse que supostamente joga bem, joga bem? O São Paulo, se o Santo André ganhar hoje, o São Paulo não está na zona de classificação no seu grupo. Então, se o São Paulo se enrolar, para mim fez uma estratégia equivocada de começar o Campeonato Paulista com reservas. Eu fui contra isso. Os outros grandes de São Paulo começaram com titulares. O São Paulo começou com reserva. Então, a pressão está aumentando para cima do Dorival Júnior. E acho que aí explica um pouco dessa situação. Esse destempero. Vamos passar agora, vamos falar um pouquinho de Libertadores? Vamos falar de Libertadores. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.